Até a terceira semana de novembro, o Brasil exportou 3,27 milhões de toneladas de milho, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A média diária foi de 233 mil toneladas embarcadas. O volume caiu em relação ao recorde registrado em outubro deste ano, que foi de 264 mil toneladas diariamente, mas ainda assim é 57% maior na comparação com a média de novembro do ano passado. Se este ritmo continuar, o país deverá embarcar por volta de 4,6 milhões de toneladas em novembro. De janeiro a outubro de 2015, últimos números consolidados, o Brasil exportou 17,88 milhões de toneladas. A indicação de oferta no norte e oeste do Paraná permaneceu em torno de R$ 30 a saca. No Porto de Paranaguá, o mercado foi absolutamente lento, nem mesmo indicação nominal aconteceu no final da semana passada. No Mato Grosso, o mercado continuou lento, sem grandes volumes de negócio no decorrer da semana. A indicação de oferta em Lucas do Rio Verde permanece em R$ 21, enquanto que em Sorriso a indicação de oferta se sustenta em R$ 20,50. Na BMF Bovespa, os contratos futuros de milho apresentaram retração na última semana. Para falar um pouco do comportamento dos futuros de milho, vamos conversar com o Emerson. Bom dia! Bom dia, caros ouvintes. Obrigado pela oportunidade de podermos conversar sobre o comportamento do preço do cereal aqui na BMF. Nós temos aí a negociação para o vencimento do milho janeiro 16, que é a nomenclatura, o código do milho aqui na Bolsa com a cotação é o CCMF16, que está cotado aí no pregão de segunda-feira, 34,60, esse é o comportamento. E a gente tem acompanhado já aos programas anteriores, depois que a gente deu a radioaula em relação ao comportamento do milho, a vários assuntos educacionais, como se comportaria o preço do milho e até mesmo os aspectos operacionais, para os ouvintes. Agora a gente também tinha até comentado a possibilidade que estava demonstrando a condição de baixa para o preço do contrato aqui na BMF. Lembro muito bem que nós tínhamos aí a paridade de preço entre, a igualdade, na verdade, de preço para o vencimento de janeiro e o vencimento de março, que estavam os dois igual a R$ 36, mostrando que em determinado momento essa diferença que estava no 0 a 0, eu compro janeiro ou vendo janeiro no 36, compro março ou vendo março no 36, estaria aí no 0 a 0. Neste momento é onde os investidores ou quem cada um que faz aí ou cria a expectativa com alto ou com baixo do preço que vai estar olhando qual é a ponta necessária para poder atuar. Nesse sentido, em relação ao que demonstrava a probabilidade técnica, nós alertamos aqui os nossos ouvintes também e os nossos clientes da mesa do El na Bolsa que a possibilidade de venda estava entrando, que a condição técnica mostrava esse comportamento, principalmente para o milho janeiro, na perda dos 35,50. O mercado chegou a trabalhar nesse nível abaixo do 35,50, ficava naquela casa 35,50, 35,20, perdeu o 35,50, perdeu também o 35,20 e veio encontrar esse patamar de preço do 34,60. Esse patamar do nível aí a 34,60 a gente chama como suporte. Por que é encontrado um suporte? Nesse momento, quem vendeu, ou seja, até mesmo para quem se aproveitou dessa diferença do preço do 35,50, que são 90 centavos aí, 90 centavos por contrato dá R$ 405. Quem operou 10 contratos é R$ 4.050 aí, num curto espaço de tempo para poder aí avaliar se é bom ou não o resultado financeiro. Mas vale lembrar que aqui a gente não quer só mostrar em relação ao que gera de resultado só simplesmente positivo. A preocupação maior tá para aqueles produtores que não travaram ou não acreditaram numa possível depreciação do preço na BMF. Isso agora está demonstrando realmente que está pesando contra, quem está com o milho aí no estoque ou quem está com o milho aí em relação à colheita em janeiro. E tenho mais a dizer. Chicago, a gente percebeu aí já em comentários anteriores, pelo que configuravam os analistas, que o nível de 3,60 era um nível bastante interessante, $3,60 era um nível interessante que poderia suportar e assim fazer uma movimentação de compra. Imagino eu que seja até por causa da baixa do estoque do etanol lá nos Estados Unidos, que é o que aí pode ter suportado um pouco do preço.
Outra coisa, o embarque aqui a nível de exportação, conforme citado pelo Carlos aí, diminuiu esse apetite, o dólar acomodou e, querendo ou não, a gente vai ter aí a comercialização por qualquer nível de preço, né, por qualquer necessidade, vai se chegando um determinado momento que tenha por parte de produtor a necessidade de negociar. O tempo vai apertando, né, ou por necessidade de liberar espaço ou por necessidade de fluxo de caixa, o nosso produtor aí vai precisar negociar. E está olhando para um Exalc aí também bem pressionado no nível de 33,10, o que tem demonstrado a falta de interesse dos compradores na BMF. Mas nesse momento é chegado a condição técnica do suporte do 34,60. Perdido esse patamar do 34,60 e entrando novas vendas, que acredita-se para um preço mais embaixo, o próximo nível seria o patamar de 34,10 e por final o objetivo do 33,60, objetivo esse que nós, de uma maneira bastante responsável, falamos que poderia atingir esse patamar de suporte quando ainda o preço estava milho janeiro no patamar de R$ 37,00. Então a gente não quer fazer nada em relação a alarme ou a desespero ou a fatores aí que chamem a atenção no tom negativo, muito pelo contrário, a gente está aqui simplesmente para poder fazer uma transmissão clara e objetiva do nosso sentimento enquanto participante desse mercado e em respeito à tua dedicação profissional, ao teu fator laborioso, nós queremos te ajudar no quesito de defender o preço, que é algo muito importante na tua condição como produtor. Esse é o recado de hoje, Carlos, para os nossos caros ouvintes. Essas foram as considerações do Emerson sobre o contrato de milho na BMF. Voltamos a seguir com informações sobre o boi gordo. Só lembrando que o nosso e-mail é conversadafazenda@gmail.com.